Senhor presidente, senhores deputados e deputadas e cidadãos do Brasil. Talvez esse seja um dos meus últimos ou último pronunciamento que eu faço nessa Câmara, já que o PT, na semana passada, decidiu, o Diretório Nacional, suspendeu meus direitos políticos por um ano, e esses direitos possivelmente atingirá também o meu direito de falar na tribuna desta casa. Mas como o PT não comunicou ainda à mesa, então eu vou aproveitar para relatar esse julgamento, o julgamento do meu processo que durou um ano no PT, movido pela Comissão de Ética, sobre a minha militância e a minha posição a favor da vida e contra o aborto. Nesse Congresso Nacional, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto. O PT, em 2007, aprovou uma resolução no seu Congresso Nacional, que é a instância máxima do partido, a favor da legalização do aborto. Eu sempre a descumpri, como disse que sempre a descumprirei até os últimos dias da minha vida, por não respeitá-la, porque considero que essa questão ela tem que estar acima de qualquer programa partidário. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 8º, é o artigo que trata dos direitos fundamentais do cidadão. A Constituição nossa brasileira é clara quando diz: ninguém será privado de direitos por convicção filosófica, religiosa ou política. E a luta em defesa da vida e contra o aborto toca em todas essas questões. Como se isso não bastasse, os estatutos do PT, e esse é o único partido que tem um artigo como esse, é o artigo 67, um artigo belíssimo. Por sinal, foi esse artigo que foi uma das razões fundamentais que me fez escolher o PT para militar há 15 anos atrás. Eu que estou no meu 4º mandato eletivo, sempre pelo PT. Esse artigo 67 vai mais fundo, vai além da Constituição, quando o artigo diz: em questões de fórum íntimo, em questões éticas, filosóficas e religiosas, o filiado e o parlamentar estariam livres para exercer a sua opinião. Disse nesse julgamento, que decidiu pela minha suspensão por um ano, que o PT tinha 2 caminhos a tomar: ou a minha absolvição completa, já que eu sou réu confesso nesse crime, entre aspas, o crime de defender a vida e lutar contra o aborto, e sou reincidente, ou o PT então teria que me expulsar. Essa seria uma decisão, digamos, racional, por considerar que no PT não cabe ninguém que possa defender a vida com vigor e com bastante plenitude, como eu sempre fiz. É causa da minha vida, está acima da política. O PT optou pelo caminho intermediário, que eu acho pior: a suspensão por 12 meses, com um indicativo claro. Essa decisão me impede, claro, de concorrer nas próximas eleições em 2010, porque a suspensão vai até setembro de 2010. Eu estou tomando uma decisão de não concorrer mais às eleições no ano que vem e vou continuar no PT. Estou ingressando no Supremo Tribunal Federal e vou fazer essa luta na Corte Máxima da Justiça, porque entendo que ela contraria frontalmente a nossa Constituição e vejo um momento histórico belíssimo para que o Brasil possa criar uma jurisprudência a favor da vida, impedindo que qualquer partido político possa retalhar, discriminar, perseguir qualquer pessoa por convicções filosóficas ou religiosas. Pretendo fazer isso e, portanto, abro mão, claro, de concorrer nas próximas eleições, porque entendo que essa luta está muito acima da preservação de um mero mandato. A perda de um mandato, para mim, em função disso, seria uma honra, não seria um sofrimento. Eu ficaria muito triste se eu estivesse sendo julgado por um partido político por ter cometido alguma irregularidade, por ter cometido algum ato na minha vida que eu me envergonhasse. Mas estou com a minha consciência em paz, de que estou dando o melhor de mim para que o Brasil nunca possa legalizar esse, que eu considero o crime mais hediondo da face da terra. Um crime em que é o assassinato de crianças e feito pelos próprios pais. Um país que legaliza um crime hediondo como o aborto perde a autoridade moral para lutar contra a violência. Porque Madre Teresa de Calcutá disse numa conferência sobre a paz em Washington: não haverá paz no mundo enquanto existir o aborto, porque o aborto é uma guerra contra
10 segundos, presidente. Se uma sociedade humana entende que é natural os próprios pais matarem seus filhos, essa sociedade não pode pedir para que as outras pessoas também não se matem. E como me sobrou um tempinho, eu quero dizer como é que eu encerrei meu julgamento na semana passada diante do Diretório Nacional. Eu lembrei Aristóteles. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, disse o seguinte: um homem livre é senhor da sua vida e só pode ser escravo de uma única coisa, da sua consciência. Entre o Partido dos Trabalhadores e a minha consciência, eu prefiro ficar com a minha consciência, porque me considero um homem livre e quero continuar sendo um homem livre. Como não existe uma meia-vida, também não aceito meias liberdades. Obrigado, senhor presidente.